3, 2, 1, gravando. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática do sexto ano, a quarta aula. Iremos dar continuidade à terceira, tá? Lembram que na aula passada eu lancei um outro desafio, desafio 2. Então, hoje eu trouxe a resolução dele, mas aqui eu vou dizer o tema da nossa aula de hoje. Adição e subtração como operações inversas, tá certo? Então vamos lá, começando com o desafio 2. No desafio 2, eu pedi para que vocês movessem apenas um palito, tá? Um palito, para que essa igualdade ela se tornasse verdadeira. E aí, todo mundo sabe que 5 mais 7 não é igual a 2. E o que eu devo fazer para que essa igualdade se torne verdadeira? E eu falei aqui, dentro dos conjuntos dos naturais. Lembre, o conjunto dos números naturais é composto pelo zero e os demais números positivos, né? Não inclui os números negativos. Então, olha só, acertaram? Espero que sim. Pediram ajuda? Não tem problema. Eu espero que vocês tenham tentado, tá? Isso já é um grande avanço. Então, vamos lá. Então, o que devemos fazer aqui? Um palitinho que estava aqui no sinal de adição, era só colocar aqui, no 5, e aí forma 9 menos 7, 2. Agora a igualdade se torna verdadeira. Realmente, se eu tenho 9 e tiro 7, dá 2. Parabéns para quem acertou, parabéns para quem tentou e não acertou, tá? A tentativa já falei e repito, ela é um grande avanço para que vocês tentem os próximos. E para não deixar de lado, eu trouxe para vocês hoje o terceiro desafio. Então, o que diz aqui nesse terceiro desafio? Olha só, desafio 3. Aqui esse desenho está representando um número, tá? Então, um número qualquer que vocês vão descobrir, menos 10, o resultado somado a 20, resulta em 40. E aí, que número sou eu? Então, vocês vão descobrir. Vou dar uma dica, tá? A nossa aula de hoje tem tudo a ver aqui para que vocês descubram o valor, o número que está aqui desconhecido, tá? Tentem fazer, dá uma pausa aí, tira uma foto da tela, um print, mas tenta fazer, tá certo? Vocês podem buscar estratégias aí para resolver esse desafio 3. Então, vamos começar, né? Vamos lá. Eu vou começar corrigindo os 3 exercícios que eu passei na aula anterior, na aula 3, tá? Para quem não tem um livro, eu deixei lá na tela para que vocês pudessem tirar uma foto ou dar um print da tela, da maneira que vocês estão vendo essa aula. Então, a primeira questão, ela é da página 39 para quem tem um livro, o livro que o município de Parnamirim adota. E aí a primeira questão diz o seguinte: o governo organiza periodicamente campanhas de vacinação contra a paralisia infantil. Numa dessas campanhas, em determinado município, foram vacinadas 11.296 crianças do centro urbano e 1.649 crianças da área rural. Quantas crianças foram vacinadas nesse município? Observe aí que eu tenho crianças tanto da área urbana como da área rural. Então, essas crianças de áreas diferentes, elas foram vacinadas. E aqui nessa situação, o problema quer saber quantas crianças foram vacinadas, juntando aí a área urbana com a área rural. Então, vamos lá. E 11.296 crianças foi da área urbana. Então, eu vou juntar, vou somar com as crianças da área rural. Então, vamos ver qual o total de crianças que foram vacinadas. Então, eu faço o seguinte: 6 unidades mais 9 unidades, dá quanto? 15. Só que eu só posso colocar nas unidades a unidade 5. Então, 15 é composto por quê? Uma dezena
mais 5 unidades. Então, 5 unidades eu coloco na casa das unidades. Lembre-se, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, o que eu vou fazer com essa dezena? Coloco lá na casa das dezenas, ó. Então, uma dezena, mais 9 dezenas, mais 4 dezenas. 14. Professora, 14 dezenas. Tá, mas eu vou deixar 14 dezenas, equivale ao quê? A uma centena e 4 dezenas. Então, o que eu vou fazer? Colocar uma centena lá na casa das centenas. Então, vou somar uma centena, mais 2 centenas, mais 6 centenas. Já quanto? 9 centenas. E aqui, ó, vou somar uma unidade de milhar com uma unidade de milhar. 2 unidades de milhar. Dezena de milhar, ó. Então, foram vacinadas 12.945 crianças, juntando da área urbana com a área rural. Então, vamos para a resposta. Foram vacinadas nesse município 12.945 crianças. Essa resposta aqui, ela é muito importante, tão importante quanto o cálculo. Então, se eu desenvolvi um cálculo para responder uma situação, problema, eu preciso entender o que esse problema está me pedindo. E entendendo, eu consigo responder. Então, de nada adianta você fazer uns cálculos sem saber o que está fazendo. Então, foram vacinadas 12 mil no total, né? 12.945 crianças, juntando as duas áreas, tá bom? Então, vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela está na página 42, é a questão 1, que diz o seguinte: em 2017, 1.692 estudantes participaram de uma gincana cultural. Em 2018, o número de participantes da gincana foi de 2010. Em qual desses anos houve um número maior de participantes? Quantos participantes a mais? Então, veja, ele não quer saber a quantidade total de participantes na gincana de 2017 junto com a de 2018. Ele não quer saber isso. Tá? A situação, problema aqui está afirmando que uma quantidade ela é maior que a outra. Teve mais participantes em um dos 2 anos, certo? Mas quantos participantes a mais? Então, o que a gente vai fazer? Se em 2017 foram 1.692 participantes e em 2018, 2010, então eu sei que o 2010 ele é maior do que 1.692, não é? Então, o que eu vou fazer? Vamos para a resolução. Então, em 2017, 1.692 estudantes e em 2018, 2.010 estudantes. Então, vamos lá. 2010, né? 2.010 estudantes que participaram da gincana no ano de 2018, menos a quantidade de participantes do ano de 2017. Então, vamos lá. E aqui nessa conta de subtração, que eu vou calcular a diferença, vou ver a diferença de participantes de um ano em relação ao outro, vocês vão observar, como na aula anterior, que eu vou ter que pedir um recurso à outra casa, tá? Porque, por exemplo, nessa conta, eu não consigo tirar de 0 unidades 2 unidades. Então, vou ter que pedir um auxílio aqui à casa das dezenas. Então, a dezena, ela vai dar um auxílio aí à casa das unidades. Como? Eu vou tirar aqui, ó, uma dezena. Então, na casa da dezena vai ficar, só tinha uma dezena, então vai ficar 0. E uma dezena vai para as unidades, tá? Uma dezena equivale a 10 unidades. Então, agora eu tenho condições de 10 unidades tirar 2. Quanto é 10 menos 2? 8. Eita, e agora? Nas dezenas eu não tenho também nenhuma. E como é que eu vou tirar 9, não é? Então, vamos lá. Vamos pedir um recurso à casa das centenas, mas a casa das centenas também não tem. Então, vamos lá para a unidade de milhar? Pronto, então vamos lá. Então, temos aqui 2 unidades de milhar.
E ela tem condições de dar um recurso aí, de dar um auxílio à próxima casa, não é? Então, vamos lá. Vamos tirar uma unidade de milhar, tá? E vamos colocar lá na casa das centenas. Uma unidade de milhar equivale a 10 centenas. Então, sim, mas e na casa das dezenas? Eu quero as dezenas. Então, vamos lá. Já que aqui eu tenho 10, não é? Que eu pedi um recurso à unidade de milhar, eu tenho como ceder uma centena, que equivale a 10 dezenas, e aqui eu vou ficar somente com 9. Então, vamos lá. Isso. Agora sim. Então, vamos lá. Vamos de 10 dezenas tirar 9. Quanto é que dá? 10 menos 9, fácil. 1. Agora, 9 centenas, tem como tirar 6? Tem. Quanto é que dá? 3. Uma unidade de milhar com menos uma unidade de milhar, 0, tá? Então, 318. 318 significa o quê? A diferença de participantes, a quantidade de participantes que foram no ano de 2018 participando dessa gincana cultural. Então, em 2018, teve uma quantidade maior de participantes. Quantos a mais? 318 a mais, tá? Então, em 2018, houve 318 participantes a mais do que em 2017, certo? E aí, vamos para a terceira e última questão que foi passada na aula anterior para vocês. Essa questão também está na página 42, para quem tem um livro, é a questão de número 2, que diz: um automóvel custa à vista R$ 27.545 e a prazo R$ 36.290. A diferença entre esses valores equivale aos juros que se paga pelo financiamento. Se uma pessoa comprar esse automóvel a prazo, que quantia pagará de juro? Então, a prazo é quando se parcela, como eu falei nas aulas anteriores. Se eu pagar ele a prazo, eu pago os juros, eu vou pagar mais. Quantos reais a mais? Então, olha, observe aqui que tem a diferença. A diferença é um termo da subtração, é o resultado da subtração. Tá? Nós vimos na aula anterior e vamos ver aqui novamente que eu tenho minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, o que a gente vai fazer aqui? 36.290 é o preço a prazo, né? A prazo. E aí o preço à vista, 27.545. Vamos ver quantos reais o a prazo é mais caro do que a vista. Então, vamos lá. Lá, ó, 0 na unidade. Eu não tenho como de 0 unidades tirar 5, então vou pedir um recurso, tá certo? Então, uma dezena equivale a 10 unidades. Então, como a dezena cedeu aí uma dezena para as unidades, eu não posso mais ter 9, vou ter 8. Então, agora eu tenho condições de resolver. 10 menos 5, 5. 8, ó, 8 menos 4, 4. Lá vem, como é que eu vou tirar 2 centenas? De 2 centenas eu vou tirar 5. Vamos pedir o recurso à casa anterior, não é? Então, a casa anterior tem 6 unidades de milhar. Vamos retirar uma e vai ficar apenas quanto? 5. Então, vamos lá ceder as centenas, pronto, 12 centenas. 12 menos 5, 7. Pronto. Novamente, pessoal, como é que eu vou tirar 5 unidades de milhar? Como é que de 5 eu tiro 7? É o mesmo procedimento sempre. À medida que vocês forem fazendo as contas e surgir a necessidade de fazer esse tipo de cálculo, vocês vão ver que com a prática isso vai se tornar algo habitual e vai ficar muito simples. Então, eu vou pedir um recurso agora à dezena de milhar. Então, se tinha 3, agora como ela vai ceder uma, vai ficar só 2, tá? Então, aí é que eu vou ter 15 unidades de milhar. 15 retirando 7, dá quanto? 8. Agora, 2 menos 2, 0, tá? Então,
eu vou ter aí uma diferença de R$ 8.745 do preço à vista em relação ao a prazo. Se eu pagar a prazo, que é em prestações, é em parcelas, eu vou pagar R$ 8.745 a mais, tá? Então, essa pessoa pagará de juros R$ 8.745, que é justamente o que é a mais do preço que se paga à vista, tá? Então, e aí com isso, nós encerramos as correções das aulas anteriores, da aula anterior, né? E vamos iniciar o nosso estudo em relação às operações inversas, adição e subtração. Lá na frente nós iremos estudar outras operações inversas, mas hoje adição e subtração, tá bom? Então vamos lá. Como sempre, eu trouxe uma situação para a gente entender. Marinalva, ela comprou 30 metros de tecidos para confeccionar alguns uniformes. Ao final, ela verificou que sobraram 6 metros de tecido. Então, ela comprou 30 metros, mas ela não usou tudo. Sobrou ainda 6. Então, para saber quantos metros de tecido ela utilizou, realizamos a seguinte subtração. Então, pessoal, ela comprou 30. E aí, ela usou, né, fez lá os uniformes e ainda sobrou 6 metros. E aí, quantos metros eu utilizei? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a quantidade inicial de Marinalva e vamos retirar o que sobrou para ver o quanto ela gastou. Então, vamos lá, ó. 30 foi o quê? 30 foi a quantidade de metros total que Marinalva comprou. E aí eu vou retirar o que sobrou. Eu coloquei cada um de uma cor para que a gente possa identificar aqui embaixo quando for ver a operação inversa. Então, ela sobrou quanto? 24. Ah, então significa que ela utilizou para confeccionar os uniformes 24 metros. Sobrou 6 e ela tinha comprado 30. Tá bom. Então, vamos lá. Portanto, Marinalva utilizou 24 metros de tecido. Ela comprou 30, voltando, 30. Sobrou 6, que ela não usou. Então, ela utilizou quantos? 24. 24 metros de tecido. Podemos conferir essa subtração realizando a seguinte adição. Ó, 24 foram os metros de tecido que Marinalva utilizou para a confecção dos uniformes. Mas o que sobrou? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou juntando os metros que Marinalva utilizou para confeccionar os uniformes com o que sobrou. E vai dar exatamente o quê? O que ela comprou. O total de metros, né? Então, ó, 30. Observem, ela tinha 30 metros, não utilizou 6, então, tirando o que ela não utilizou, eu tenho o que ela utilizou. E aí, eu voltando, ó, somando o que ela utilizou com o que sobrou, dá exatamente a quantidade total de tecidos que ela comprou, de metros de tecidos que ela comprou, tá? Então, vamos lá. Então, comparando a subtração 30 menos 6, que estava no slide anterior, que a gente vai ver aqui, igual a 24, com a adição 24 mais 6 igual a 30, notamos que a diferença, o que é a diferença? É o resultado da subtração. A gente vai ver aqui. Adicionado com subtraindo é igual ao minuendo. Eita, professora, não entendi nada, mas vai entender agora, ó. Sempre que vocês tiverem dúvida, quando vocês lerem alguma coisa se relacionando à matemática, vão lá, façam um cálculo, façam um esboço do que está sendo dito, que isso facilita demais, tá? Pega um rascunho, pode riscar aí que dá tudo certo. Só não risca as paredes. Mas vamos lá, ó, 30, ó. Comparando a subtração 30 menos 6 igual a 24, tá aqui. O que eu falei aqui em cima, eu montei a continha. Comparando com a adição de 24 mais 6 igual a 30, ó, tá aqui, 24 mais 6 igual a 30. Pronto. Comparar, vou comparar essa conta com essa,
certo? Aí notamos que a diferença, o que é a diferença? É esse resultado, ó, da subtração. Então, ó, diferença ou resto, pode ser chamado de um dos dois, tá? Notamos que essa diferença, certo? Ó, notamos que a diferença 24 adicionada com o subtraindo, ó, a diferença 24 adicionada com o subtraindo, tá aqui, ó, a continha. Vamos ter o quê? É igual ao minuendo. É igual ao minuendo. Então, o que é que acontece? Se eu de 30 tiro 6 dá 24, significa que 24 mais 6 tem que dar quanto? 30, tá certo? Então, isso acontece por quê? Porque a subtração e a adição, elas são operações inversas. Uma desfaz o que a outra faz, tá certo? Então, é a chamada prova real. As pessoas, professora, para tirar a prova real da adição eu faço a subtração, para tirar a prova real da subtração eu faço a adição. É isso mesmo. A gente só tem que ter cuidado quando a gente tiver uma subtração, tá? Para descobrir aqui, eu tinha 30, tirei 6, dá 24, certo? Eu sei que 24 mais 6 dá 30, tudo bem. Mas se eu tivesse somente o minuendo e a diferença, para encontrar o subtraindo, eu faria o quê? Mesmo jeito, 30 menos 24, que dá 6, tá certo? Então, lá naqueles exemplos anteriores, né, eu vou só voltar aqui um pouquinho para a gente ver, na questão, deixa eu só voltar aqui, só um pouquinho, que dá certo, pronto. Nessa questão aqui do automóvel, por exemplo, se eu somar os juros que a pessoa vai pagar com o valor do automóvel à vista, eu obtenho o valor do automóvel a prazo. Então, a operação inversa, tá? E aí eu espero que essa semana vocês revisem, tá, esse conteúdo. Está no livro na página 44 e 45, tem questões lá sobre isso que nós vimos hoje, sobre as operações inversas. Exercitem. Aqui foi um esqueminha que eu trouxe para que vocês observassem também, ó, 24 mais 6, 30. 30 menos 6, 24, tá? Sempre que possível, vocês voltem aqui a esses slides, volta à aula, revisa, faz os exercícios, né? Eu coloquei aqui bons estudos, façam as tarefas, já que são das páginas 44 e 45, e tenham uma ótima semana. Pronto? Eu esqueci semana, o nome semana. Não tem nada não. Está embaixo do desenho. Uma ótima o quê? Imagem, né? Deu certo? Que horas?